A paz, filhos de Deus. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Alexander Santos e você está no canal Andando com o Pai. E hoje é mais um vídeo para o quadro Papo de Sabedoria e eu quero compartilhar algo com vocês que eu preguei ontem em uma igreja. E foi algo grandioso, foi algo maravilhoso, né? Uma igreja muito avivada, muito calorosa. E Deus ele se manifestou grandiosamente. E antes de nós entrarmos, tá, para o que nós vamos falar através desse vídeo, Papo de Sabedoria de hoje, eu quero falar com você que ainda não se inscreveu no canal, você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Se você gosta da Palavra de Deus, se você gosta de aprender, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sino das notificações e vamos crescer juntos, tá? O objetivo desse canal é me ajudar, é te ajudar, é crescermos no relacionamento com o Pai, tá? E com certeza tem coisa boa, tá? Coisa nova vindo por aí da parte de Deus e você não pode ficar de fora. E como eu disse no início do vídeo, eu fui pregar em uma igreja ontem, né? E o que eu ministrei ontem foi sobre o coxo paralítico, né? Do templo Formosa, né? Que ficava na porta do templo chamado Formosa. E isso se encontra em Atos 3. No verso 1 diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamado Formosa para pedir esmolas aos que entravam. Então, esse homem, ele era coxo, né? E desde nascença, e colocavam ele lá de forma estratégica, porque o templo, né, a porta do templo Formosa, esse templo de Jerusalém, havia outras portas. Havia a porta das ovelhas, a porta dos gentios, e ele estava na porta chamada Formosa. Por que Formosa? Porque essa porta, irmãos, era uma porta grandiosa. Imagina uma porta grandiosa. Por quê? Era 25 metros de altura e 21 de largura. Imagina como esta porta era grandiosa. Tanto é que para abrir a porta precisava-se de 25 varões, 25 homens, porque um homem sozinho ali, ele não conseguiria nem mover, nem movimentar, tá, esta porta. Esta porta ela era feita, tá, de um bronze polido que vinha da cidade de Corinto, um bronze especial. Havia na porta, tá, chamada Formosa, trabalho artístico, né, obra de artista, feito em ouro, feito em prata. Então, aquilo reluzia, aquilo chamava muita atenção. Então, colocava-se esse homem lá e ele, por ser coxo, né, ele não podia trabalhar, não podia ter uma vida normal, e não podia se autossustentar. Então, ele tinha que estar sempre pedindo, né? E nem para pedir ele conseguiria fazer sozinho, porque para colocar ele lá na porta, ele precisava da ajuda das pessoas. Ou seja, esse homem ele era dependente, né, das pessoas, e tudo isso por causa dessa má deformação ou esse problema nas pernas que ele não pediu para ter, né? Ele nasceu com este problema. Ele nunca havia andado, ele não conseguia ficar de pé. Ou seja, esse homem ele depende das pessoas para tudo e até mesmo para pedir esmola. Porque colocavam ele lá, essas pessoas, depois pegavam ele e levavam de volta para sua casa ou para qualquer outro lugar. Até para pedir, ele dependia.
Então, por que é colocado ali? Porque de uma forma estratégica, por ser uma movimentação maior, um fluxo maior de pessoas, a possibilidade desse homem conseguir algumas esmolas aumentavam. Melhor do que colocar aonde não havia ninguém. Não faz sentido, né? Então, ele pedia, pedia, quando terminava, voltava para sua casa, ele tinha que pedir constantemente. Por quê? Porque aquelas moedas, aquelas esmolas, elas poderiam amenizar, elas amenizavam o problema, elas não resolviam o problema dele. Elas faziam com que ele pudesse sobreviver, vamos colocar assim. Ele não tinha uma vida normal, como eu já disse, então ele sobrevivia daquela forma. Ou seja, dependendo, tá, da generosidade, da piedade das pessoas e principalmente dos religiosos que entravam no templo. E naquela época não tinha, né, um trabalho social, um trabalho do governo, né, como há nos dias atuais, e não tinha nenhum programa, nenhum núcleo, enfim, nenhuma ONG que pudesse atender, que pudesse facilitar a vida de quem tinha deficiências naquele tempo. Então esse homem ele vivia uma vida terrível, uma vida muito complicada, tá? E sabendo que no outro dia tinha que voltar lá para fazer aquela mesma rotina acontecer, ficar pedindo esmolas, 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 ficar pedindo, pedindo. Essa era a vida dele. Ele estava fadado ao fracasso até o último dia da sua vida. Porém, Deus, ele sabe o momento certo de se manifestar na nossa vida. Ele sabe a hora certa de chegar. Ele sabe qual é o dia, as horas, minutos, segundo, a semana, o mês, o ano, para poder manifestar e nos dar vitória. Então ele sabia que ele precisava das pessoas. Ele via todo mundo andando, mas a perna dele não funcionava. E além dele não poder ter uma vida normal como as demais pessoas, nem no templo ele podia entrar, porque havia uma lei, né, que proibia. Olha só como eram as coisas naquele tempo. Hoje um paralítico pode participar de um culto. Hoje uma pessoa que tem uma deficiência visual pode entrar em uma igreja. Mas naquela época não era assim. Naqueles tempos não era assim. Ele não podia entrar, ele ficava na porta para pedir. Se ele quisesse entrar, ele não iria conseguir entrar. Olha só, além de não poder trabalhar, ter uma vida normal, de não poder nem sequer ficar em pé, se sustentar, ele não podia nem entrar no templo. Então, quando Pedro e João estão indo orar, a hora nona, que é 3 horas da tarde, esse homem avista, né? Esse homem vê Pedro e vê João vindo e vai pedir a ele esmola, como de costume. Porém, neste dia algo acontece. Sempre tem um dia que algo acontece na nossa vida da parte de Deus. Sempre chega o dia em que Deus cessa, tá, da gente viver dependendo de pessoas. Não estou dizendo aqui que você deve se revoltar, não é isso. Nós precisamos um dos outros, mas agora depender é só de Deus. Eu preciso de você, você precisa de mim, mas agora depender só de Deus e mais ninguém. Se você vive dependendo de pessoas, eu tenho certeza que você tem histórias não tão agradáveis para contar. Eu acredito que você não tenha. Então, quando eles estão indo orar, ele olha para Pedro, ele vê Pedro e vê João. O interessante, olha o que acontece. No verso de número 4, do capítulo 3 de Atos, está assim: e Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Ou seja, primeiro no verso 13 ele está, o coxo, ó. Ele vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu para que lhe desse esmola. Aí no verso 4, Pedro e João falam: olha para nós. Olha para nós. E ele olhou esperando alguma coisa. O que ele estava esperando? Esperando uma esmola, uma moeda de prata ou uma moeda de ouro que iria continuar escravizando ele. Ou seja, aquilo que ele queria ia continuar escravizando. Por isso que às vezes é bom Deus não dar certas coisas para nós, que aos nossos olhos
parece que vão resolver o nosso problema momentâneo, parece que vai amenizar a situação, mas na verdade vai te manter escravo, entendeu? Por isso que Satanás ele gosta de nos dar esmolas, moedas, para nos manter escravos em práticas que desagradam a Deus, em costumes, né, que desagradam a Deus. Então, quando Pedro fala, olha para nós, e Pedro vai dizer para ele, olha só que coisa interessante, não tenho prata e nem tenho ouro, ou seja, eu não tenho o que você quer, e graças a Deus por isso, eu não tenho o que você quer. Mas Pedro tinha o que aquele homem precisava para mudar de vida. Deus tem algo, talvez que não seja o que você quer, mas é o que é preciso, o que precisa, o que é necessário para mudar a sua vida. Chega de esmolas. Chega de esmolas. Chega. 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 Dá um baixa isso na sua vida. Vai viver aquilo que Deus tem para você. Vai voar. Vai viver algo sobrenatural. Ainda bem que Pedro não tinha. Imagina se desse a este homem moedas. No outro dia, quando eles fossem lá orar, quem ia estar lá de novo? O paralítico lá, o coxo. Mas Pedro falou, não tenho prata, não tenho ouro. Ou seja, eu não tenho o que você quer, mas eu também, isso que você quer é algo terreno, né? É corruptível, mas eu tenho algo que pode mudar a sua história. Jesus sempre tem algo no momento certo que pode mudar toda a estrutura da sua vida, mas você tem que parar, tá, de ficar pegando as esmolas, de ficar vivendo uma vidinha de qualquer jeito, uma vidinha sem propósito, uma vida sem direção. Deus não quer isso para você. Então Pedro fala, olha para nós e diz, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. É o que ele vai dizer aqui, ó. Olha lá. E disse-lhe Pedro, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Levanta e anda. E a Bíblia vai dizer que aquele homem levantou. Aquele homem, ele levanta. Olha só, verso 7. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Ele só ficava sentado ou deitado, irmãos. Deus, quando te toca, quando você abre mão das moedas do mundo, das esmolas do mundo, e recebe algo de Deus, você não fica caído mais. Ele te levanta. Te levanta na sua família, ele levanta o seu casamento, ele levanta o seu ministério, ele levanta os seus filhos. Olha, esse homem levantou. Esse homem nunca tinha se firmado sobre os seus pés, sobre os seus tornozelos. Ele levantou pela primeira vez. E aqui quero falar algo para você nesse papo de sabedoria. É tempo de levantar. Até quando você vai deixar essa paralisia na sua vida? Até quando você vai ser um coxo espiritual? Ou espiritualmente falando? Até quando você vai ficar observando sua família ficando coxa, paralisada? Seus filhos que antes fluíam, cresciam, conheciam as coisas de Deus e agora eles estão coxos porque você também está coxo. Cristo quer levantar você, mas você precisa abrir mão das moedas. Satanás adora dar moeda. Ele adora dar moeda. Só para a gente permanecer coxo. Ele dá mesmo. E olha só, verso 8. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. Ou seja, ele andou pela primeira vez também. Primeiro ele levanta, se firma, agora ele vai andar. Ou seja, antes quem eram as pernas dele,
Eram as pessoas que o carregavam. Agora ele vai andar com as suas próprias pernas. Ele vai caminhar. E entrou com eles no templo. Aqui, ó. Verso 8. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Lembra que eu comecei esse vídeo dizendo que ele não podia entrar no templo? Havia uma lei que bloqueava a entrada dos deficientes. E não podia entrar. E pela primeira vez, depois do toque, depois do milagre de Cristo através de Pedro, esse homem levanta, anda e entra no templo, louvando e glorificando a Deus. Ou seja, a paralisia dele, a sua deformação nas pernas, a sua lesão nas pernas, só permitia ele ficar perto da porta. Talvez essa paralisia tua, talvez você não entrou em certas portas grandiosas por causa da sua paralisia, por causa que você está coxo espiritualmente. Mas Cristo hoje te levanta. Cristo hoje fala, olha para mim. Olha para mim. Levanta. Anda. E ele entra no templo pela primeira vez, saltando, diz a Bíblia. E todo mundo viu glorificar a Deus. Isso é interessante que todo mundo, por quê? Porque todo mundo que viu ele coxo, caído e como um pedinte, agora está vendo ele do lado oposto. Todo mundo que estava vendo ele ali caído, agora estava vendo ele em pé. E Deus faz essas coisas, irmãos. Aqueles que estão te vendo caído, se você abrir mão das moedas, vão te ver de pé, vão te ver andando, vão te ver glorificando, vão ver a sua família de pé e vão glorificar a Deus. Vão exaltar a Deus. Ele entra no templo adorando a Deus. Volte a adorar a Deus, mas antes você precisa abrir mão das moedas. Ficar de pé e andar. Ande. Medita nisso. Você foi feito para depender de Deus e adorar a Deus. E depois as pessoas. Esse milagre foi espantoso, irmãos. Foi grandioso. E Jesus Cristo continua fazendo milagres. De acordo com Hebreus 13:8, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Que ele faça um milagre agora em você que está vendo esse vídeo. Que ele toque nessa paralisia espiritual e manda ela embora em nome de Jesus. Que você fale para você mesmo que vai se levantar. Que chega de não viver algo com Deus. Que o Senhor possa lhe abençoar. Veja esse vídeo outras vezes para que você possa entender o que Deus está falando. Porque tem coisas grandiosas te aguardando. Tá bom? Até o próximo vídeo. Fica na paz.